Apresentei o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. O 2. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimentei qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Queridos, eu quero falar um pouco a respeito de renovação espiritual. Louvado seja Deus. O texto que eu acabei de ler, o capítulo 12 de Romanos, ele marca a transição, louvado seja Deus, dos 11 primeiros capítulos, onde Paulo ele trata a respeito da salvação, salvação essa que abrange a grego, a judeus, a todos. E aqui no capítulo de número 12, Paulo ele começa falando a respeito da maneira que aqueles cristãos deveriam viver. Louvado seja Deus. E aí, como é bem claro no versículo 2, ele começa dizendo para que aqueles cristãos não se conformassem com a maneira de viver, com a cultura daquela época, com a forma que aquele povo vivia, porque não era a vontade de Deus, não era o que Deus queria para eles, não era o que Deus esperava deles. E aí ele continua dizendo: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Louvado seja Deus. Então, ele está dizendo: não se conforme com este mundo, não viva da maneira que eles vivem, não façam o que eles façam, não pratique o que eles pratiquem, mas renove o vosso entendimento, ou seja, renove o seu entendimento todos os dias, para que assim vocês podeis experimentar a boa, a agradável vontade do Senhor. Bom, para iniciar aqui a minha mensagem, eu quero ler aqui aquilo que eu anotei enquanto eu estudava. Eu vou tentar ser fiel. Louvado seja o nome do Senhor. Deixa eu só abrir aqui para a gente continuar. Fique tranquilo. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos lá. Renovação espiritual. Todo crente, membro de uma igreja, deve buscar sempre uma renovação espiritual diante do Senhor. Quem nunca passou por esse processo de renovação está fadado ao fracasso e à decadência espiritual e corre grande risco de se perder na sua caminhada. Todos os dias, querido, nós precisamos buscar um renovo para a nossa vida. Nós, cristãos, não podemos viver numa linha reta, aonde nós criamos rotina, onde vivemos ali naquele mesmismo de todos os dias. Nós precisamos diariamente buscar renovação espiritual para nossas vidas. Louvado seja Deus. Vamos aqui entender qual é o significado da palavra renovar ou renovo. Primeiro, obrigado. Glória a Deus. Primeiro, renovo significa tornar algo novo. Segundo, mudar ou modificar para melhor. Terceiro, restaurar. Quarto, reformar. Quinto, refazer. Sexto, reparar. Sétimo, rejuvenescer. E oitavo, revigorar. Esses são os significados da palavra renovar ou renovação.
Louvado seja o nome do Senhor. Então observe que um crente, ele precisa tornar todos os dias a sua maneira de viver diante de Cristo novo. Todos os dias ele precisa procurar modificar a sua vida para melhor. Louvado seja o nome do Senhor. Nós precisamos todos os dias buscar restauração para a nossa vida espiritual. Por quê? Se nós não fizermos isso, volta a falar, nós vamos viver uma vida tênua, numa linha tênua. Louvado seja o nome do Senhor. E nós precisamos fazer com que essa linha, que é reta, ela cresça cada dia mais, ela suba em direção à presença de Deus, em direção à vontade do Senhor. Como Paulo falou, aleluia, aquilo que atrai a presença de Deus para a nossa vida. Por isso, nós não podemos viver uma vida sem renovação. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Por que o crente precisa de renovação espiritual? Eu respondo para você, primeiro, porque precisamos manter o nosso relacionamento com Deus. É por isso que eu preciso de renovação. É por isso que eu preciso me renovar a cada dia, porque é comum na nossa caminhada cristã enfrentarmos dificuldades, situações, louvado seja Deus, muitas das vezes levado pela natureza humana que ainda habita em nós, que muitas das vezes faz com que a nossa comunhão com Deus, ela dê uma caída. E se a gente não prestarmos atenção na nossa jornada, nós vamos cada dia mais enfraquecendo. E aí eu vou te dar um exemplo. Eu citei isso, eu acho que na aula passada da Escola Bíblica Dominical, mas nunca é demais. Todos nós temos hábitos aqui alimentares. Alguém toma café de manhã, outro não toma. Alguém come pão de manhã, outros não comem. Ou alguns fazem uma refeição por dia, outros fazem 2. Mas a verdade é que todos nós nos alimentamos diariamente. Ninguém vive sem se alimentar. É bem verdade que as nossas amadas mulheres gostam da dieta, né? Gosta. Mas não é fácil ficar sem se alimentar. Não é fácil. Então, por que nós queremos todo dia, nós temos a necessidade? Porque o nosso corpo físico pede que nós ingerimos alguma alimentação. Porque imagine você, vamos aqui fazer aqui uma breve caminhada. Imagine você acordar de manhã e não comer nada. Tudo bem, está fazendo uma consagração, jejum. Mas observe que ali no horário que você costuma tomar o teu café, quando você não toma, você sente falta, o teu corpo reclama. E diz, ei, está na hora de você comer alguma coisa. Mas você insiste e diz, não vou comer. E continua. Por volta do meio-dia é hora do almoço. Mas você não se alimenta. O teu corpo está reclamando para si, dizendo você precisa se alimentar, você precisa comer alguma coisa, mas você não come e continua o seu dia sem se alimentar. No final do dia, você já vai estar meio trêmulo. E se você continuar, e aí os estudiosos, a ciência diz que a gente consegue viver sem se alimentar, sem comer, cerca aí de umas semanas. Eu acho que é isso, se eu estiver errado, me corrija. O mais sério é a água, que a gente tem que ingerir, fica no máximo 3 dias sem ingerir líquido, tem que beber água. Então observe que o teu corpo reclama. E para resumir, se você não comer, você só vai se enfraquecendo. E a tendência é, se não se alimentar, morre. A mesma coisa é a nossa vida espiritual, irmãos. Nós precisamos alimentá-la, ela todos os dias. Louvado seja Deus. Nós precisamos alimentar o nosso espírito.
Porque nós vivemos batalha, diz Gálatas, o escritor aos Gálatas, no capítulo 5. Vivemos uma batalha diariamente entre corpo e espírito. Todos os dias, as hostes da maldade nos lugares celestiais está tentando nos abater, tentando nos enfraquecer, tentando, aleluia, fazer com que nós venhamos enfraquecer na nossa caminhada cristã. E para que isso não aconteça, é necessário que nós buscamos diariamente para a nossa vida renovo espiritual. Porque se nós não fizermos isso, nós estamos fadados ao fracasso, espiritualmente falando. É por isso, querido, que eu preciso vir à igreja. Tem alguém dizendo que não precisa ir à igreja, mas precisa. É aqui que nós nos alimentamos, aleluia, da palavra. É aqui que Deus fala com você através do louvor que é cantado. É aqui que alguém simplesmente lê a leitura aqui inicial do culto e Deus fala conosco, louvado seja o nome do Senhor. E automaticamente nós encontramos renovo para a nossa alma, para o nosso espírito. Não viva uma vida de qualquer maneira, distante, aleluia, das coisas de Deus. Procure ter relacionamento com o Senhor, louvado seja Deus. Renovação espiritual. Todos nós precisamos. Aleluia. Como eu disse, é muito comum na nossa jornada nos depararmos com situações que nos enfraquecem. E muitas vezes quando nós deixamos isso acontecer, vamos enfraquecendo espiritualmente, e se nós não buscarmos uma renovação para a nossa vida, estamos correndo o perigo de nos afastar dos caminhos do Senhor e perdermos a comunhão e a presença do Espírito Santo. Aleluia. Veja o que é que Pedro escreveu na sua primeira carta, no capítulo 5, versículo 8. Vamos ler. Ele diz assim: sede sóbrio, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como um leão, procurando a quem possa tragar. Se eu não vigio, não busco renovo para a minha vida, o inimigo está aí ao derredor, bramando como um leão, procurando a quem possa tragar. E eu gosto muito de dar exemplo para as coisas, que aí facilita o teu entendimento. E aí eu vou lembrar do meu avô. A gente morava na roça. E a gente, quem mora na roça, era na roça mesmo, irmão. Não era esse negócio daquela roça que tinha luz, tinha nada. Era só nós, uma casa no meio do mato. Não era. Era uma casa no meio do mato. Sabe o que é que tinha muito? Pernilongo, no final do dia. E o tal de um mosquito chamado borrachudo, ou infeliz. E você queria ver, era quem ia lá, porque a gente já estava acostumado com ele. Mas quando chegava alguém, era um negócio sério, tinha que fazer uma fumaça, enfim, mas o foco não é esse. O foco é as galinhas de vovô. Vovô tinha galinha e criava bastante, porque é comum de quem mora no interior, irmão. É comum. Mas apareceu um gato e começou a comer as galinhas. Começou a devorar. E sabe o que é que ele fazia? Ele não ia de dia, ele ia de noite, enquanto as galinhas estavam no puleiro dormindo. Você estava lá, daqui a pouco escutava só o grito. Já era. De verdade, irmãos, de tantas galinhas que meu avô tinha, ficou só um galo, porque o galo era ligeiro. Ele não conseguiu pegar. Mas meu avô tentou várias vezes pegar aquele gato e não conseguia. E eu me lembro, o exemplo que eu quero dar, é que meu avô um dia falou, eu vou pegar ele. Fez lá um cercado, colocou tela e colocou uma galinha dentro. E ficou na espreita. E o que é que o gato vinha? Ele vinha e ficava rodando. Eu estou falando do inimigo ao vosso derredor.
E ele ficava ali rodando, tentando dar um tapa de um lado para ver se conseguia pegar, mas não conseguia porque a galinha estava dentro do cercado, estava protegido. A mesma coisa o inimigo faz diariamente nas nossas vidas. A Bíblia diz que os anjos do Senhor acampam ao nosso derredor, aleluia, ao nosso redor, e nos livra e nos guarda. Nós estamos guardados, aleluia, pela presença do Senhor, mas o inimigo está ao derredor, tentando todos os dias. E aí, se você não vigiar, meu querido, o negócio fica sério. É por isso que eu preciso estar protegido. Eu preciso ter na minha vida a presença de Deus. E como eu atraio a presença de Deus? É renovando a minha vida na sua presença diariamente. Louvado seja o nome do Senhor. Renovação espiritual. Porque nós precisamos, aleluia, de renovação espiritual. Primeiro, porque precisamos manter o nosso relacionamento com Deus. Primeiro. Segundo, porque precisamos ter força para enfrentar as tentações. Somente um crente renovado, cheio da graça, cheio da presença, terá força para enfrentar as tentações e alcançar vitórias diante dela. Eu vou ler para você o que é que Tiago escreveu no capítulo 1, aleluia, o versículo 14 e 15, olha o que ele diz: mas cada um é tentado quando atraído e engoldado pela sua própria concupiscência. Depois, havendo a concupiscência concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, sendo consumado, gera a morte. Todos os dias somos tentados, aleluia. Se não tivermos uma renovação espiritual na nossa vida, vai acontecer o que o Tiago disse aqui, aleluia, vai descer para o coração. E depois que desce para o coração, concebe. E quando concebe, gera morte. É por isso, querido, que eu tenho que buscar renovo para a minha vida. É por isso que eu preciso ter uma intimidade com Cristo. Cristão que não busca a renovação espiritual está numa zona de perigo. Louvado seja o nome do Senhor. É forte, mas é verdade. Eu vou te dar mais um exemplo de renovação, porque eu preciso de renovação para não ceder às tentações. Quem é que tem computador aqui em casa? Quanto? Levanta a mão. A maioria. Mas quem não tem, trabalha com ele. Hoje é ferramenta de trabalho. E existe algo chamado antivírus, né? Os usuários do Windows, então, os usuários do desenvolvido para ele, muito menos para o iOS. Mas o Windows é o foco principal. Acredito que 90% dos vírus, dos cavalos de Troia, é desenvolvido por Windows. Aí você tem lá nele instalado uma ferramenta chamada antivírus. Mas deixa eu te dizer, o antivírus que você tem lá, não é aquele que você instalou 2, 3 anos atrás, é o mesmo. Mas ele diariamente se atualiza. Porque todos os dias, os hackers, eles desenvolvem maneiras diferentes para infectar as máquinas. E é necessário que o antivírus, que é o defensor da tua máquina, esteja atualizado, ou seja, renovado para não ser infectado. A mesma coisa somos nós. É por isso que nós precisamos de renovação. É por isso que eu preciso me atualizar, ou seja, me renovar diariamente, porque todos os dias o nosso adversário está, aleluia, levantando, criando as ferramentas diferente para tentar nos atacar sutilmente. E às vezes são ameaças que você nem percebe que é ameaça, que é muito sutil.
você nem percebe. É simplesmente um programazinho que você instalou, mas junto dele vem alguma coisa para infectar. Eu estou só conjecturando e trazendo aqui uma imagem para vocês entenderem, irmãos. Porque é comum. E quando você vê, está infectado e de repente o teu computador já não serve. A mesma coisa é a nossa vida, querido. Às vezes uma coisinha pequena que a gente deixa entrar na nossa vida começa a bloquear a presença de Deus na nossa vida. É por isso que eu preciso tomar cuidado no que eu falo, aleluia, o que eu digo, a minha maneira de viver, a minha maneira de expressar, a minha maneira de falar, a minha maneira de tratar, a minha maneira de agir. Eu preciso tomar cuidado. Renovação espiritual. Vamos continuar, porque eu preciso. Porque precisamos sair da acomodação. Um crente renovado, ele não é um crente acomodado. Um crente renovado, ele tem desejo das coisas de Deus. É muito comum para o ser humano acomodar-se com determinadas rotinas. Muitas das vezes caímos no comodismo da nossa rotina diária e achamos que do jeito que vivemos está tudo bem, mas precisamos tomar cuidado com isso. Quando caímos na acomodação, vivemos da seguinte maneira: como vivemos? Não oramos, não jejuamos, não nos preocupamos com os outros ao nosso derredor. Eu estou bem, está tudo tranquilo. E na verdade, nós precisamos também nos preocupar com o nosso semelhante ao nosso derredor. Eu preciso orar. Eu preciso jejuar. Eu preciso me preocupar, mas quando eu me acomodo, eu não faço nada disso. E aí, o que acontece? Eu vou ao culto simplesmente para cumprir uma rotina diária. Ali eu tenho aquele costume de todo domingo, eu vou para a igreja. Mas eu não posso vir à igreja simplesmente para cumprir uma rotina da minha semana. Porque senão se torna inválido. Não faz sentido. Você sabe por que eu venho à igreja? É porque eu tenho sede. Eu quero sentir, eu quero ter a graça. E quando nós vivemos em comunhão, o salmista disse que quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Aleluia, aqui nós temos comunhão uns com os outros. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, é por isso que eu preciso estar aqui não para cumprir uma rotina, mas para buscar, aleluia, a presença daquele que vive e que reina para todo sempre. Aleluia! Eu vou à igreja simplesmente para cumprir uma tabela e tudo se torna normal. Nada mais me incomoda. Está tudo bem. Precisa jejuar não? Mas lembra do antivírus? Está desatualizado. Preciso jejuar não, está desatualizado. A prova é dele, está desatualizado. Precisa se renovar na presença de Deus. Precisa, aleluia, buscar uma mudança. Aleluia. Porque um crente renovado, ele tem graça, ele tem autoridade. Eu não posso deixar de citar o exemplo daqueles discípulos que foi movido por uma promessa em Lucas capítulo 24, versículo 49, que Jesus diz: eu deixo a vós a promessa, ficai em Jerusalém, até que do alto sejai-vos revestido de poder. Eles ouviram a promessa, a palavra, acreditaram na promessa e ficaram em Jerusalém. Aí Atos capítulo 2,
vai nos dizer que eles estavam reunidos no dia de Pentecostes, ou seja, no dia de oferecer as primícias, aleluia, estavam todos ali acreditando, buscando a promessa, acreditando, e de repente a Bíblia diz que veio do céu um som de um vento veemente, impetuoso, e eles foram alcançados pela presença do Espírito, e foram todos renovados, e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que lhe falassem. Louvado seja Deus. E o que é que isso impacta na vida desse povo? E eles mudam a sua maneira, eles têm graça. Agora alguém vai interrogar Pedro, dizendo que o povo está bebo, e Pedro toma a liberdade e vai dizer: não, aqui não tem ninguém bebo, isso é um Pedro cheio, renovado, cheio da graça de Deus. Aleluia, aqui vocês estão vendo crentes, homens que acreditaram na promessa e agora receberam o renovo do alto. Louvado seja o nome do Senhor. O renovo traz isso para a nossa vida. Aleluia! Quantos nessa noite têm desejo de renovar a sua vida diante de Deus? Busque o renovo, irmão. Busque o renovo, juventude. Busque o renovo, irmãs. Busque o renovo. Porque nós precisamos sim nos renovar todos os dias. Aleluia! Glórias ao nome do Senhor. Vamos seguir em frente. Agora vamos ver aqui os efeitos que a renovação espiritual produz na vida do cristão. Primeiro, ela produz arrependimento. Aleluia. Uma pessoa arrependida é espiritualmente levantada. O crente que é renovado, quando ele erra, ele se arrepende. Agora, aquele que não tem renovo, está desatualizado, errou, está tudo bem, é normal. Mas vamos ler aqui, aleluia. 2 Coríntios capítulo 7, versículo 10 diz: porque a tristeza, segundo Deus, opera arrependimento. Quando eu erro, mas tenho o renovo de Deus, gera uma tristeza. E essa tristeza produz o arrependimento. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Produz o arrependimento para a salvação. Louvado seja Deus, da qual ninguém se arrepende. Mas a tristeza do mundo opera para a morte. Quando eu tenho a presença de Deus, o renovo, o avivamento do Senhor na minha vida, quando eu faço alguma coisa que o Espírito Santo de Deus olha para mim e diz: ei, tu errou, eu vou me entristecer. É o caso de Pedro, quando ele nega Jesus 3 vezes. Ele se entristece. É bem verdade que ele volta e quer ir voltar para a vida dele de pescar. Mas diferentemente, no mesmo cenário, o mesmo cenário, nós vamos ver agora o Judas traindo Jesus, vendo Jesus subindo, sendo açoitado, carregando um madeiro, pagando, aleluia, um preço que não era para ele pagar, aleluia, e em vez dele se arrepender, ele vai e se mata. Porque é um arrependimento do mundo. Então, querido, eu preciso me renovar, porque a renovação produz arrependimento. Segundo, a renovação produz aproximação com Deus. A renovação nos leva para mais perto de Deus que nos renovou. Terceiro, para a gente não ser cansativo, produz despertamento para a volta de Cristo. A renovação, ela produz despertamento para a volta de Cristo. E aí eu vou lhe falar uma verdade. Tem muita gente vivendo como se Jesus não fosse voltar.
Estão vivendo como se esse dia não fosse chegar e como se não existisse. Louvado seja Deus. Mas veja o que é que no Romanos diz lá no capítulo 13, versículo do 11 ao 14. Isto digo, conhecendo o tempo que já é hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. Deixa eu te dizer uma coisa, você crendo, ele vem. Você não crendo, ele vem do mesmo jeito. Você buscando a presença dele, ele vem. Aleluia. Você não buscando, ele vem do mesmo jeito. Você se renovando, ele vem. Você não se renovando, ele vem do mesmo jeito. Aleluia. É por isso que nós precisamos nos despertar. Paulo está dizendo, é hora de despertar do sono. E você está achando que esse sono é aquele de dormir? Não, é o sono espiritual. E nós estamos vivendo essa época, pessoas dormindo em berço esplêndido, como se o amanhã não existisse. Mas ele diz, eis que venho sem demora. Aleluia, eis que venho sem demora. Aleluia, o meu galardão está comigo para dar a cada um segundo as suas obras. Ei, o que é que eu e você tem feito? Quais são as nossas obras? Aleluia. O que é que eu e você temos buscado? Vamos continuar. E aí, para encerrar, aí fica a pergunta, que talvez todos vocês, como eu posso me renovar? Eu vou te dar alguns exemplos. Se coloque de pé, eu já estou encerrando, por gentileza. Como posso me renovar, irmão Aguinaldo? Eu vou te dar aqui 10 exemplos. Pegue isso. Mancarina, vem para cá, rapidamente. Primeiramente, eu me renovo buscando a ação do Espírito Santo diariamente para a minha vida. Segundo, eu me renovo meditando todos os dias na palavra do Senhor. Terceiro, eu me renovo buscando o Senhor em oração. Quarto, eu me renovo consagrando a minha vida ao Senhor. Quinto, eu me renovo dando ouvido à voz do Espírito Santo. O Espírito Santo tem falado com você? O Espírito Santo tem te incomodado? Dê ouvido, aleluia, porque está escrito, quando ouvirdes a voz do Senhor teu Deus, não endureçais o vosso coração. Sexto, afastando-se das coisas que não nos edificam. Sétimo, vigiando na minha maneira de viver e falar. Oitavo, tendo comunhão uns com os outros. Aleluia. Nono, buscando a presença de Deus para a sua vida. E décimo, revestindo de toda a armadura de Deus. Efésios capítulo 6, versículo 10 adiante. Quer se renovar? Pratica isso. E nessa noite, eu quero te convidar a buscar um renovo espiritual para a tua vida. O dono do renovo está aqui. Aleluia. E Ele pode te renovar hoje. Você pode sair daqui hoje renovado na presença de Deus. Você que nunca mais sentiu a presença de Deus.
Você que às vezes até tenta, aleluia, mas não tem conseguido, aleluia, uma renovação. Eu quero, aleluia, convidar você a se entregar, aleluia, a confessar para Ele, dizer para Ele: eu não posso, eu não tenho condições, mas Tu podes e Tu tens a condição de me renovar. Quantos querem renovo nessa noite? Aleluia. Então glorifica o nome do Senhor e peça renovo para a tua vida. Aleluia. A irmã Karina vai cantar um hino. E eu já encerro a minha participação. E o nome do hino é Renovo. Aleluia. Se você sentir vontade de vir aqui à frente, aleluia, eu quero orar por renovo para a tua vida. Aleluia. Pode sair do seu lugar e vir. Aleluia. Oh, aleluia. Vamos buscar um renovo para a nossa vida nessa noite, igreja. Aleluia. Oh, aleluia. Me dá disposição para aprender. Aleluia. Me dá disposição para mergulhar. Oh, aleluia. No mar da oração. Aleluia. Mais uma vez. Oh, aleluia. Oh, glorifique o nome do Senhor. Pai, aleluia. eu quero ser levado por Tua direção. Aleluia, eu também quero ouvir Tua palavra e entender. Oh, glória a Deus. Com suprema exatidão o que quer de mim. Oh, aleluia. Eu não vim aqui pedir mais um milagre. Aleluia. Eu não vim aqui apenas de passagem. Hoje eu vim Diga aqui pra te servir melhor. Diga isso. Eu não vim aqui pedir mais um milagre. Eu não vim aqui nós não viemos apenas aqui de pedir, nós passagem. queremos te Hoje louvar. eu vim aqui pra te servir melhor. Peça renovo para a tua O que vida. eu quero é renovo. Oh, aleluia. Pra te sentir de novo. Queremos a tua presença, de Senhor. novo. Renovo. Oh, O que eu Espírito quero Santo é de renovo. Pra ter o brilho no rosto. De novo. Aleluia. Aleluia. Oh, Eu não bendito vim seja o nome aqui do Senhor. apenas um milagre. Eu não vim aqui apenas de passagem. Hoje eu vim aqui pra te servir melhor. Oh, aleluia. Eu não vim aqui pedir mais um milagre. Eu não vim aqui apenas de passagem. Hoje eu vim aqui pra te servir melhor. Renovo. O que eu quero é Cante renovo. isso, peça renovo para a Te tua sentir casa, de para a novo. tua vida, para a tua família. De novo. Renovo. Oh, O que eu quero é renovo. Pra ter o brilho no rosto. De novo. Oh, aleluia. Aleluia. Quantos querem renovo para a tua vida? Glorifica o nome do Senhor. Exalte o nome dEle, que Ele te renova. Toca-me. Peça para Ele te tocar. Toca-me. Nem mais um passo darei, nada farei sem ti. Oh, aleluia. Toca-me. Toca-me, Senhor. Toca-me. Nem mais um passo darei, Nada farei. nada farei sem ti. Oh, Tem renovo na casa. Tem renovo na casa. Tem renovo na casa. Sinta o renovo de Deus na tua vida, igreja.
Peça isso. O que eu quero é renovo. Levanta a tua mão para o céu. Te sentir de novo. De novo. Ai, Espírito Santo. Ai, Espírito de Deus. Renova esse irmão. Renova essa irmã nessa noite, Espírito Santo. Aleluia, levanta ele que está caído, essa pessoa que está desanimada. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Alabanjoca mandara baixando, alabandara barrai. Alaia série que andara. Espírito de Deus, toca nele, toca nela nessa noite. Receba renovo de Deus para a tua vida, meu irmão. Aleluia, Deus te levanta hoje. Sinta a presença de Deus. Aleluia, amém. Vamos orar. Curve a tua cabeça. Amantíssimo Deus e soberano Pai, Tu és o Deus de renovo, porque eu sei que Tu faz nova todas as coisas, todos os dias. E nessa noite, Pai, aqui está a Tua igreja, Pai. O que nós queremos é um renovo para a nossa vida todos os dias. Em meio a nossas lutas diárias, nos ajuda, Senhor. Em meio às dificuldades da nossa vida, nos ajuda, para que nós possamos alcançar em Ti um renovo para a nossa vida diariamente. Nos ajuda quando nós caímos, nos levanta, nos renova, renova o nosso entendimento, a nossa maneira de viver, renova a nossa casa, a nossa família, renova a nossa comunhão uns com os outros, renova, meu Pai, em o nome de Jesus, sejam renovados para a glória de Jesus. Aleluia. Lembrando que o renovo de Deus não pode ser algo momentâneo, tem que ser algo diário e duradouro para a nossa vida. Porque fazendo isso, você vai poder dizer: combati o bom combate, acabei a carreira, mas guardei a minha fé. Deus abençoe. Aleluia. Glória a Jesus, aleluia.